seja bem-vindo mais uma vez aqui à Comunica RH para a nossa rúbrica do Espaço Se Levam. Hoje temos aqui um enorme prazer de falar com uma pessoa muito conhecida no Brasil, que é o Geraldo Rufino. Rufino, muito obrigado por ter aceitado meu convite, estou mesmo muito contente. Eu que agradeço o carinho e a gentileza do convite. Rufino, nosso tempo não é muito, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Você é visto como um homem sempre com um sorriso nos lábios e uma atitude sempre positiva. Já começamos o vídeo, isso não se engana, a gente não se engana. Quem é o Geraldo Rufino? Um brasileiro. Olha, um brasileiro como qualquer outro brasileiro. Talvez a diferença é que eu sou um brasileiro um pouco diferente, porque eu costumo dizer que o brasileiro é um ser humano privilegiado e mal agradecido. Eu talvez seja um brasileiro agradecido. Um ser humano que aprendeu valores muito cedo, que desde cedo consegui observar, ou seja, perceber uma coisa que eu trago comigo até hoje, é que todos nós precisamos de algum tipo de mentoria. E todos nós temos acesso a essa mentoria que começa dentro de casa quando você aprende a ouvir a própria mãe. A força da mulher, a força de quem tem o comando, a força de quem tem o poder, a força de quem dá a vida e dá extensão à vida, a hora que você aceita ouvir, você acha o melhor caminho. Então, eu sou só esse brasileiro com esses valores, eu sou cheio de valores, tipo assim, na gratidão, na humildade, na disciplina, no comportamento. Meus valores têm a ver com espiritualidade, que é acreditar, não é a religião, é a espiritualidade, um ser que acredita. Escolhas, essa coisa de conviver com os diferentes. Hoje estou falando em ESG, cheio de rótulo de coisa. Cara, é o simples, conviver com os diferentes. Eu aprendi na favela. Não julgar, justamente o ESG, conviver. Não tem maior ou menor, nós somos semelhantes. Ser negro, é outro problema que hoje tomou conta do mundo. Minha mãe, eu não tive esse problema na favela, a mamãe dizia que eu podia, que ser negro era um privilégio. Então, assim, eu tinha que agradecer. Então, eu não tive essa quantidade de problema que as pessoas têm, mais ou menos. A diferença é como é que eu venho lidando com esses problemas. Eles sempre foram menores que eu, eles nunca me superaram. Eu nunca tive um problema maior que eu. Então, eu sou só esse brasileiro, grato por ter nascido aqui, por ter tido à minha volta esse monte de ser humano chamado brasileiro, que é gente do bem, que é gente da paz. E aí, num país que está tudo por ser feito, e que aí você, se você resolver ter o espírito empreendedor, arruma emprego e você vai conseguir o que você quiser. Porque assim, cara, você vai ser empreendedor, você vai investir, você vai fazer um negócio. Você já trabalhou para alguém? Não? Então, cara, então você está começando errado. Vai trabalhar para alguém, vai ver como é que faz. Vai copiar, vai se espelhar. E aí, quando você resolver fazer um CNPJ ou empreender na vida, primeiro você precisa empreender a vida. Depois você empreende nos negócios. E para empreender a vida, você precisa aprender com quem já fez, vai arrumar um emprego. Então, na realidade, eu sou só esse brasileiro, simples assim. Não tem rótulo, não tem mimimi, não tem agradecido 24 horas. E o cara que entendeu muito cedo que não tem pobreza que resista 16 horas dedicado a um propósito, o trabalho. Não tem crise que resista a isso. Não tem Covid-19, tem Covid-23. Nossa, você falou aqui coisas que eu ficava uma hora a debater consigo, mas há duas coisas muito importantes. É aquilo que a gente aprende no berço e a humildade e o saber agradecer, né? Isso realmente faz aqui um caminho muito Porque o mais grande, o facilitado, grande né? medo do momento, do momento não, desde que o mundo é mundo, que começou a ter coisas materiais ou outras fantasias, o grande problema, a grande fraqueza do ser humano é a vaidade, que traz a arrogância. Como é que você combate isso? Com a humildade. Está dentro de cada um de nós. Do jeito que você tem um sentimento, você tem o outro. Um jeito, você tem o outro. Cara, você está lidando, qual que você está dando preferência? Qual que está sobrepondo a qual? Se você fazer com que a sua humildade seja forte, ela vai se sobrepor à sua arrogância e vai se sobrepor à sua vaidade, à sua arrogância, à sua prepotência. E aí você consegue crescer. E a única coisa que você precisa preservar, que empata com a humildade, chama-se gratidão. A hora que você preservar esses dois valores, você fica maior. Fica maior, não, você é grande. Aí você começa a usar a grandeza que está dentro de cada um de nós. Eu sou um brasileiro assim, cara, eu acho tão simples, tão possível. E eu fico. O filho, você é um cara brilhante, mas todo mundo é brilhante. Você também é. O problema é para onde é que você está olhando. O diamante está aqui, olha para você. Acredita em você. E já começa a fazer o que eu acho que todos nós tinha que ter esse propósito.
que você está fazendo aqui? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Você não vai fazer nada por alguém? Você não vai fazer nada pelo próximo? Você nasceu locomotiva, você não vai usar essa força para puxar ninguém? Para compartilhar energia e fazer com que o outro se transforme em locomotiva, porque ele não é menos que você? Então, eu acredito que é tudo muito simples assim. Se deixar eu falar, vamos ficar 2 horas aqui. É que você fala tão bem que custa interromper. Você Bom, sabe o que eu falo muito? Vida real. Eu não tenho nada que eu falo para você que eu não viva no meu dia a dia. Às vezes eu mas faço sei. uma segunda-feira um programa que eu faço na rede social, a única internet live que eu faço, é que eu tenho o hábito de fazer, chama-se Segundou, para as pessoas perceberem que o Segundou é que paga o sextou. Então, aí eu começo lá e o que que eu falo no Segundou sobre empreendedorismo? Sobre o que eu e uma família de 150 pessoas estamos fazendo neste país, enquanto todo mundo está olhando para o estrume, nós estamos olhando para o cavalo. E aí, já subimos, já estamos andando, já estamos crescendo, crescemos na pandemia, já voltamos a crescer com o governo A, com o governo B, não faz diferença. É você que faz esse país. É nós que melhoramos a sociedade, é nós que melhoramos a vida a partir da base, e a base é a família. E a base de sustentação de uma família chama-se mulher. Começa da mãe, depois da esposa, depois da sensibilidade da filha. Mulher, a sensibilidade feminina que fortalece os valores e dá sentido à nossa existência. Que lindo. Pena que poucos brasileiros pensam assim. Você sabe que interessante? Eu gosto de falar com as pessoas quando eu faço. Eu faço 300 palestras por ano. O que eu gosto de falar com as pessoas? Gente, é possível para mim, por que não seria para você? Se nós somos semelhantes. Por que é tão Verdade. difícil? Por que a pessoa armazena o difícil em vez de armazenar o é possível? É possível. Então, assim, o não eu já tenho. Por que você quer ter o não? Você podia ter o sim. Então, É assim, verdade, é verdade. mudar a mentalidade, mudar o jeito de pensar. Quando você muda aqui, você muda todo o universo à sua volta. E aí você começa a transformar aquilo que você deseja e está esperando que alguém faça. Para de terceirizar. Você faz. Eu acho que isso é o que você está falando já vai me servir de base para a próxima pergunta, porque realmente você é uma inspiração para muitas pessoas, né? O que é necessário para ser um empreendedor, né? Eu penso que você já me falou aqui vários valores, que pilares que ele tem que ter para ter sustentabilidade no negócio. Olha, humildade, gratidão, flexibilidade para conquistar pessoas, que é relacionamento, e fazer com amor, fazer com paixão, independente se o CNPJ é seu ou não. Aí você põe o pé, Deus põe o chão. Ninguém faz sozinho, então você precisa de relacionamento. Onde é que você começa a se relacionar para empreender? Dentro de casa, porque o empreendedor precisa ser líder. E o grande líder é aquele cara que serve, que atende, que protege, que dá a direção, que divide o pão e fica com a menor parte ou sem nenhuma. Esse é o líder que empreende. É a mãe. Copia da sua mãe. A sua mãe faz isso o tempo todo, é só você copiar. Você veio dela, presta atenção nela, para de achar que ela está ultrapassada. Ela não precisa ter nem escolaridade para mostrar para você o que é empreendedorismo, o que é cuidar, o que é atender, o que é servir, o que é realmente proteger, o que é dividir o pão e ficar com a menor parte e, se precisar, ficar sem nenhuma. Então, isso é empreendedorismo. É o simples, é o óbvio, e as pessoas não estão fazendo. Estão esperando um modelo, um gráfico, um software. Não, cara. É o simples, está dentro de cada um de nós. O empreendedorismo é um estado de espírito, é um comportamento, é um jeito de pensar. Não é ter um CNPJ, é ter uma atitude e dar valor para a oportunidade que alguém dê alguma coisa para você fazer. O emprego, por exemplo. Cara, quando você se emprega, começa a empreender. O empreendedor é o primeiro que chega, então chega o primeiro lá, se não consegue um emprego. O empreendedor não usa uma hora para comer, ele não pode se dar o luxo. O empreendedor não tem horário para sair. E por que você acha que você precisa ter um CNPJ para fazer isso? Faz o CNPJ do outro que você tem ativo e não tem passivo. Porque o empreendedor começa construindo primeiro passivo. Lá na frente, talvez ele tenha ativo. Mas primeiro ele constrói passivo. Quando você arruma um emprego com mentalidade empreendedora, você tem o privilégio de só ter ativo, é a chance que você tem de guardar o dízimo. E aí, se você treinar ali, você se prepara e vai ser empreendedor onde você quiser. Você muda de endereço, mas o treinamento é quando você resolve ter essa atitude, quando o CNPJ não é seu. Isso vem um pouco no segmento da próxima pergunta, né? Isso é um posicionamento de sucesso no negócio, né? Você falou Olha, aqui, a gente pode não saber finanças, não saber marketing, né? E esse conhecimento é fácil buscar, a mas o maioria dos grandes empreendedor, empresários que as pessoas tanto admiram não fizeram universidade.
Eles fizeram o simples, eles fizeram o óbvio. Eles empreenderam. Então, na realidade, você não importa o tamanho do curso, o treinamento, a universidade que você foi. Se você prestar atenção no simples e começar a empreender a vida, o diploma que você conseguiu vai ter outro valor, porque você vai conseguir pôr ele em prática. Você não faz sozinho, você precisa das pessoas. Se você empreender e tem dificuldade de lidar com as pessoas, vai fazer outra coisa. Porque assim, tudo que você faz é para uma pessoa. O parceiro é uma pessoa, o fornecedor é outra pessoa. O cara que traz a tecnologia, ela pode ser das galáxias, mas é feita por uma pessoa e vai ser implantada e monitorada, ou seja, administrada por uma pessoa. Então, qual que é o segredo? O novo normal, o ISD, lidar com gente. Vocês, por exemplo, que são mais ligados próximo a esse negócio de RH, é isso. O que vocês fazem é gente que cuida de gente. Por exemplo, a hora que eu vou contratar as pessoas, a pessoa já vem no currículo aquilo que ele faz, a técnica, ele é operador da máquina X, ele já tem treinamento para aquilo. Então, não adianta eu entrevistar ele vendo o currículo. Eu entrevisto ele olhando para os olhos dele. Eu começo perguntando o nome dele, mas está escrito no currículo. Eu quero que ele fala. Eu começo a perguntar da família dele, mas está no currículo, né? Eu quero ouvir dele. Aí eu passo a conhecer que, independente do currículo, muito antes do currículo tem uma pessoa. Eu quero saber quem é a pessoa, porque eu vou conviver, vou me relacionar, eu vou me conectar. E o meu negócio vai prosperar através de pessoas, por conta das pessoas. Então eu não contrato CLT, eu contrato empreendedor, eu contrato pessoas. Eu não contrato currículo. E aí eu consigo fazer um time que me supera. Eles são melhores que eu, todos eles. Até meus filhos, minha esposa, todo mundo é melhor que eu. E aprenderam comigo, porque eu não subestimei, eu passei vivência, conhecimento, aprendizado, e eles me superaram, e eu consegui fazer outra coisa. E aí eu consegui uma especialidade, que eu acho que todo empreendedor, quando conseguir isso, vai descobrir o que é ser feliz. Eu consegui me especializar, inclusive eu fiz um treinamento em Harvard para fazer, para aperfeiçoar. Eu consegui me especializar em fazer nada. Não precisa. Tem muita gente que faz melhor que você. Deixa as pessoas fazerem. Acredita nas pessoas. Acompanha, confere. Mas ele vai te superar. Que bacana. Vai fazer outra coisa agora. Você nasceu locomotiva, mas esse cara também nasceu locomotiva. Então, para de achar que ele é vagão que você está puxando. Ajuda ele. E ele vai empurrar você. Espetáculo. Muito bom mesmo, muito bom. Uma das coisas, né, que a gente fala que para ser um bom empreendedor temos que ter dinheiro, né? O não ter dinheiro é um dos maiores problemas do empreendedor. Claro, senão não tem sentido. Se você tem dinheiro, vai empreender para quê? Vai trabalhar 12, 14 horas para fazer o quê? Vai passear, vai de férias. Você já ganhou, você já tem o suficiente, vai usar, porque você só vive uma vez, seu tempo vai acabar. Se você já ganhou o suficiente, deixa o outro fazer. Tem muita gente que precisa fazer para ter o dinheiro, mas o dinheiro tem que ser uma consequência. O cara que tem um monte de dinheiro e não deixa espaço para o outro é que o dinheiro ficou maior que ele. Então, assim, o patrimônio ficou maior que ele. Aí esse cara sofre, esse cara tem depressão, esse cara entra em crise, esse cara se suicida, porque assim, acabou o sentido da vida. Então, o dinheiro tem que ser uma consequência. Então, ser empreendedor precisa ter dinheiro? Não. É a mesma coisa, se eu comparar eu com meus filhos, eu sou forte. Eu nasci na favela, cresci na favela, chão batido, barraco com o pé no chão. Eu comia no lixo que eu achava lá, e não é lixo, não. As coisas que jogavam fora, que vencida, essas coisas, que não é um problema. Eu ganhei anticorpos. Eu não tenho trauma, eu tenho anticorpos. Meus filhos não têm anticorpos. Eles nasceram num bairro nobre, no carpete, e se bater um vento, eles ficam resfriados. Tipo assim, cara. Então, na realidade, o privilegiado fui eu, não é eles. Eu não dei oportunidade para eles de adquirir anticorpos. Eu, não, eu protegi além da média, eles tinham que ter vivido vida real. Eles tinham que ter empreendido muito cedo. Então, na realidade, essa coisa de ter dinheiro, o grande força do empreendedorismo, porque a maioria do país, as pessoas que empreendem são negros, pessoas de origem mais simples, mais pobre. É isso que toca o país, mas se eles tivessem dinheiro, eles não estavam com essa força de trabalho. Então, na realidade, não ter o dinheiro é um dos motivos que faz com que você saia mais cedo, trabalhe um pouco mais e gere oportunidade para outras pessoas que vêm depois. Então, não ter o dinheiro não é um problema, é o contrário. Não ter o dinheiro é que impulsiona a economia a funcionar porque você sai para buscar, tá? Porque se todo mundo tem dinheiro e ninguém sair de manhã, ninguém come, tá? Outro grande problema do empreendedor, né, é o foco no cliente. O cliente tem sempre razão para que o negócio prospere. Com certeza não. Essa coisa de que o cliente tem razão, o pessoal está no século passado. Não tem mais razão, nem razão. É equilíbrio. Tem que ser bom para os dois lados. Cliente que tem sempre razão vai quebrar você.
Então, assim, cara, o cliente ele quer só benefício, mais barato, mais atendimento, mais cortesia, mais blinde. É isso, aí você não deu esse blinde, ele vai no outro. O que ele puder sugar é da natureza humana. Então, na realidade, se você der todo, achar que só o cliente tem que ter, é que o cliente tem que sempre razão, então você vai servir o cliente até não conseguir servir mais. Quem é que precisa ser tratado igual ao seu cliente? As pessoas às vezes não estão fazendo isso. O seu atendente, a sua telefonista, o seu porteiro, o servidor no geral, o cara que está ali para servir, para atender, para armazenar, o seu repositor, essas pessoas a sua copeira, essas pessoas bem tratadas, elas vão ficar gigantes. A hora que o cliente chegar, ele vai ter o melhor dos atendimentos, que é a boa energia do time, e ele quer ficar naquele ambiente. As pessoas estão conquistando o cliente. Na realidade, a grande força está em conquistar pessoas. E para você conquistar pessoas, você tem que começar com os seus. Eu faço a primeira conquista de manhã quando eu levo café para minha mulher na cama. A primeira conquista do dia é que as pessoas fazem faz um encontro, gasta uma nota, arruma um lugar chique para fazer network. Eu faço dentro de casa. Isso para mim que eu faço o café, esse é o network. Você conquistar quem você acha que é seu. O network não é relacionamento, não é conquistar. Você não treina isso só porque você está com a pessoa há 40 anos, você parou de treinar a conquista? Então, essa energia do network eu tiro de dentro de casa. Eu me relaciono com o meu povo como se fosse o primeiro dia do primeiro encontro, da primeira paixão. Todo dia. Ai, E que lindo! eu saio de casa com essa energia e quando eu chego na portaria, eu dou bom dia para Deus. É o porteiro que abre o portão. E quando eu chego na minha empresa, Deus estava lá de novo, abriu o portão de novo. E eu dou bom dia de novo. As pessoas não estão dando bom dia para Deus. Então, na realidade, relacionamento. E quando você fala, mas o cliente tem razão? Não. O cliente só queria ter essa energia, relacionamento, a verdade, uma coisa transparente, uma coisa que realmente quer servir ele. O próprio cliente não quer te sugar. É que você só está oferecendo isso. Ó, o que é que o cliente é tapete vermelho, tá? Aí fica todo mundo à disposição do cliente, o cliente fica até desconfiado. Então, na realidade, o cliente não é o primeiro do meu negócio. O primeiro do meu negócio sou eu. Depois de mim, a pessoa que vai atender o cliente. E, por consequência, o cliente se tem bem atendido e não vai embora. Uma visão muito interessante mesmo, muito interessante. Ai, que pena que é só meia hora. Vou passar aqui para a última pergunta e depois a gente, se tiver um tempinho, fala um pouquinho mais. Eu vou dizer Tá? umas frases que eu achei muito interessante. Não precisamos ter pressa demais, porque isso pode nos fazer correr muito e cair, ou acabar acelerando as coisas e depois descobrir que não era bem aquilo que queria. Acho que essa frase é sua. Pelo menos vi aqui. Eu costumo resumir isso, tipo, numa coisa que as pessoas vão entender, que é não criar expectativa. Quando Eu a ia minha dizer mãe, para você explicar exatamente o que é que quando a minha isso mãe impacta o faleceu, empreendedor e o negócio. olha, expectativa. Cara, não cria expectativa, não, porque aí você é a segurança, o seguro para garantir que você não vai ter decepção é você não criar expectativa. Então, cara, você sempre vai estar um degrau acima se você não criou expectativa. Porque se você criou expectativa 3 e você conseguiu 2, você vai se sentir fracassado, não bateu meta, não cumpriu. Se você não criou expectativa nenhuma e conseguiu 1,5, você é vitorioso. O cérebro absorve isso. A sua mente, o seu comportamento emocional. Cria expectativa, não. Faça metas atingíveis. Para de fazer essas metas absurdas que você já sai de manhã no primeiro dia do mês entendendo que vai ser difícil alcançar. Cara, por que você Já sai judia? derrotado. Por que você judia de você? Eu saio de manhã para bater uma meta de crescimento humano. O primeiro sorriso, o primeiro abraço, a primeiro agradecimento, o primeiro relacionamento e, por consequência, a primeira venda. Aí, no final do dia, eu tenho o resultado. A hora que eu junto todos esses resultados de felicidade, eu bato a meta, eu supero a meta, eu ultrapasso a meta. Então, assim, cara, para de olhar para a meta. Olha por que você pode melhorar hoje. O que você pode fazer hoje? Larga a meta. Ah, não conseguiu ter um dia produtivo materialmente? Então pega flores e leva para casa. Amanhã você vai ter um dia melhor. Então, cara, ó, então, como é que faz essa coisa de tipo assim, olha, eu trabalho todos os dias dessa forma, meu comportamento é dessa forma. E a sua pergunta objetiva eu não respondi, como é que é mesmo? Como é que esta. Você estava falando, né, da expectativa, né? Como é que Então, esta frase expectativa. pode Não, ajudar o empreendedor e o seu próprio negócio, né? Você estava não, dizendo realmente. por que você criou expectativa? Você não deve nada para ninguém, não, filho. Você saiu de casa de manhã, que expectativa, não.
É essa energia. Olha, nós somos seres de luz, a nossa energia contagia. Quando você cria expectativa, você cria uma rejeição da energia do outro, o outro já vem, você fica ansioso. Porque assim, você cria expectativa. A ansiedade mata. Para de criar expectativa, que aí você não tem decepção e aumenta a sua produção. A produtividade cai porque você fica ansioso, daqui a pouco você quebra, bate, se perde e fica nervoso. Então, porque você tá pagando o que você não deve. Você criou uma coisa que não precisava. Quando a minha mãe faleceu, eu fui no hospital e fiquei segurando na mão dela, porque ela estava no necrotério. Eu vi meu pai chorando e disse que a mamãe morreu. Eu tinha 7 anos e meio. E eu fui até, entrei no necrotério e fiquei segurando na mão dela. Eu nem sabia o que era necrotério. Eu vi a porta aberta e entrei. E fiquei segurando a mão da minha mãe, que ela estava geladinha. Era a mulher da minha vida, minha Deus e tal. Minha mãe não morre, eu vou lá ver, vou resolver. Fiquei segurando na mão dela. A enfermeira falou assim: Olha, você precisa sair na hora que ela ficar quentinha, eu levo ela para casa. Ela falou assim: Então você vai para casa, eu vou te dar um cobertor. Ela me deu o cobertor, eu cobri a minha mãe, falei: A hora que ela ficar quentinha, ela vai. Aí eu fui para casa todo vitorioso. Fiquei 3 dias no barraco da favela esperando a minha mãe. Minha mãe tinha uma generosidade, trazia resto de feira para a gente dividir com os vizinhos, para eu aprender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Então, minha mãe dava essas aulas para mim. Eu cresci muito forte nos meus valores. E aí, eu fui para casa e fiquei esperando 3 dias na janela minha mãe descer com as sacolinhas para a gente dividir com os vizinhos da favela. A minha mãe não ficou quentinha e não voltou para casa. No quarto dia, papai mandou eu sair da janela e dizer: A mamãe morreu. E tentou me explicar como é que é morrer. Eu entendi o seguinte: só morre quem é esquecido. A minha mãe é imortal. Minha mãe nunca foi esquecida. É uma sementinha que ela deixou no coração e na minha mente. Está ali, tem um quadro enorme ali que é a minha mãe. Olha, gente, o que que acontece? Inesquecível. Se você for no cemitério, você vai ver o seguinte: tem os túmulos bonitos, mas que tem mato e pó. E tem umas graminhas que tem uma pessoa igualzinho tendo um túmulo bonito e que tem flor. Aquela pessoa inesquecível. Então, na realidade, essa é minha mãe e essa é meu pai. O que que acontece? Cara, por que que você criou expectativa? Aí, nessa dia que eu tive essa aula, nunca mais eu criei expectativa, porque eu criei expectativa 3 dias que a minha mãe vinha. A enfermeira não teve culpa, ela só precisava me tirar daquele ambiente. E ela fez isso, me enganou para eu sair. Mas aquilo me deu Fiquei tão bravo dela ter me enganado, mas eu usei isso positivamente. Eu não usei contra ela, eu usei a meu favor. Nunca mais eu criei expectativa, nunca mais eu fiquei esperando que alguém faça. Eu passei a fazer. Então, na realidade, não crie expectativa. Saia de manhã e vai bater a sua meta de crescimento humano. Dá o primeiro sorriso, serve o primeiro café. Cara, fale com a primeira pessoa, dá um abraço. E por consequência, você vai ter um dia leve, suave, vai trabalhar com paixão, com amor, com gratidão. E aí você vai perceber que Deus põe o chão está lá. É para onde é que você está olhando, qual que é o seu ponto de vista. Então, não judia de você, se apaixona por você. Viva um dia de cada vez, sobe um degrau por vez. Ah, mas tem gente que já chegou lá. Chegou lá onde? Essa escada não tem fim. Você só sobe os degraus e em algum degrau você vai parar. Você não sabe qual que é, se é exatamente do que você está hoje. Então, seja o melhor de você hoje. Faça o melhor para as outras pessoas hoje. Não crie expectativa. Não judie de você. Faça com amor, com paixão, com gratidão e venha para o novo normal. Seja um ser humano melhor. Esse é o novo normal. As pessoas precisam acordar para isso. Então, na realidade, pensa num cara, mas filho, o que é que tem? Você não tem o primeiro bilhão igual o outro cara. Eu falei: Mas quem falou para você que você precisa disso para ser rico? Eu nasci rico. Então, na realidade, é o grau de felicidade. Tem um cara que é um exemplo de tecnologia que inventou um smartphone. E eu falo assim: Mas é esse que você quer copiar? Um cara que não troca de roupa, não sorri, não se relaciona com a família e morre de câncer com 50 anos. É esse cara que você quer copiar? Então, assim, cara, copie o que funciona. Copie pessoas que sorriem. Copie a felicidade. Use a sua espiritualidade. O Deus está aqui, a energia está aqui e você vai se tornar um ser humano melhor. Para mim, o ISD, o ISD vem de presente, tá? Eu acho que o ISD, se as pessoas acordarem, o tal do ISD está trazendo isso. As pessoas resgatar os valores e se tornar pessoas melhores. Porque nada vai funcionar se não tiver as pessoas. A cereja do bolo é as pessoas. A diversidade está passando da hora de ser reconhecida, porque sem diversidade não tem consumo, sem consumo não tem economia. Nós vamos ter um monte de zumbi. Então, assim, cara, mas começa a fazer. Quando é que você começa? A empresa grande vai fazer? O governo vai fazer? Não, você começa a fazer. Sustentabilidade. Vai para o banheiro, economiza água e papel e deixa limpo o próximo que vai entrar, um banheiro público. Isso é sustentabilidade. Vai para um hotel que 5 estrelas, que tem 10 toalhas e ninguém precisa mais que uma, usa uma só. Isso é sustentabilidade. Você fazer quando ninguém está vendo. Então, seja um ser humano melhor para você.
Seja um ser humano melhor quando ninguém está vendo. Seja um ser humano melhor em quatro paredes onde só está você. Porque tudo começa aqui quando você pensa. Então, pensa que você pode melhorar a sociedade e o mundo que você vive a partir de você. Comece a empreender. Empreender é isso. É você se preocupar, ou seja, preocupar não, é você ter a atitude de fazer alguma coisa que beneficie o outro. Por isso que diz que a minha história de empreendedor, você é uma referência de empreendedorismo, você empreende desde os 8 anos. É porque com 8 anos eu descobri que eu era importante quando eu consegui pôr café da manhã na minha casa. Eu me tornei um ser humano importante que eu servia o outro. Eu me tornei importante para a família. Então, para mim, empreender é isso. O que a minha mãe fazia. Fazer para o outro, se sobrar, você come, se não sobrar, não faz diferença, porque o prazer de fazer te atende. Então, é isso, é simples assim, e para mim, empreendedorismo é uma necessidade humana, e todos nós podemos empreender, e não tem nada a ver com abrir uma empresa ou ter um CNPJ. Tem a ver com abrir a cabeça e ser um ser humano que empreende, que atende o próximo. Bom, eu estou fascinada em falar consigo, né? Atingimos aqui a nossa hora, mas eu adorava voltar a falar com você. Adorava. Bom, eu não tenho palavras agora nesse momento, até porque se eu começar a puxar as palavras, vamos por aqui uma hora, porque realmente é uma delícia falar consigo. Eu não sei se você quer deixar aqui a sua última mensagem, você já deixou tantas mensagens, mas ainda, se quiser deixar aqui a sua última mensagem Eu para quero este deixar, vídeo. porque para essa nossa bate-papo, que as pessoas, às vezes a pessoa fala de palestra, fala de entrevista, eu chamo de papo reto, vida real. Então, para esse nosso bate-papo de vida real, para vocês que estão ligados numa área que faz tudo a ver com todas as outras áreas, RH, cuidar de pessoas. Para vocês que cuidam de pessoas, que é o diamante que está no planeta e que precisa cuidar melhor uns dos outros, então, na realidade, o recado é que todo mundo tivesse um RH no sangue, na mente, na veia, todo mundo tivesse a preocupação de cuidar do próximo. Nós íamos valorizar quem cuida, só que nós íamos copiar e começar a cuidar também. E aí nós vamos ter uma sociedade, uma família, uma sociedade, um mundo, ou melhor, um país e um mundo melhor. O mundo precisa desse país que é pacífico, que as pessoas são do bem, que nós podemos fazer, ser exemplo para exportar alegria, exportar felicidade, exportar bom exemplo, exportar humanização. Nós temos todas as ferramentas para fazer isso, só precisa começar. E o RH é uma referência para introduzir isso nas pessoas que ainda não encontraram seus valores. A referência de valores. Não é o tamanho do seu patrimônio, é o tamanho da pessoa. E vocês são pessoas que ajudam, que participam, ou seja, que ajudam que as pessoas cresçam. E as pessoas gigantes, com certeza, serão seres humanos melhores. É simples assim. Nossa, obrigado, obrigado e obrigado. Estou mesmo Gratidão. muito feliz. Eu que agradeço. Olha, espero te ver muito em breve. Continuo desejando um imenso sucesso e continue sendo aí uma referência para muita gente que nós precisamos de boas referências e boas referências mesmo. Com certeza isso vai permanecer, porque está em mim a paixão por pessoas. Eu sou um RH natural, eu gosto de gente. Eu fico muito feliz quando eu consigo contribuir com o ser humano, quando eu consigo arrancar um sorriso. Então, assim, quando eu consigo fazer com que as pessoas percebam que todos nós somos bons, nós só somos diferentes. Reconhecer a bondade no outro. Então, cara, eu acho que isso é possível, eu tenho o maior prazer em compartilhar, para que as pessoas olhem para dentro e percebam o gigante, o diamante, o Deus que está dentro dela mesma. Mas ela tem um monte de caixinha e ela ainda não mudou de caixinha. Cara, muda. Você tem um monte de caixinha. Não importa o que você fez ontem. Não é regime, não. Olhando essa nossa entrevista, se você olhar para dentro e aceitar ouvir, você vai ver que tem outras caixinhas que você pode acessar. E você vai ver que não é regime que você começa segunda-feira. Depois desse nosso bate-papo, se a pessoa aceitou ouvir, ela começa a se transformar agora, porque ela não foi transformada por nós. A transformação está nela, mas ela não estava acessando as caixinhas dela. Então, esse Certo? nosso bate-papo serve para ajudar as pessoas a acessar as outras caixinhas que está dentro de cada um de nós. Um prazer falar com você. Rufino, o meu foi enorme. Olha, muito obrigada. Espero Eu que falar consigo em breve. Estou aqui à disposição naquilo que você precisar, tá bem? sinta-se Obrigada. abraçada. Obrigada, Thaís. Cris, obrigada, viu? Valeu pela parceria aí. Até a próxima e o que Até. precisar, conte com a gente. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.